Eu cumprimento a todos os irmãos e amigos na gloriosa paz do Senhor nosso Deus. Eu quero deixar um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, da palavra do Senhor, versículo 12, que nos diz assim: Bem-aventurado o homem ou varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado e atraído pelas suas próprias concupiscências. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, bem-aventurado é o homem ou o varão que passa por várias tentações. Se ele resistir, se ele for aprovado, receberá a coroa da vida. Mas ninguém diga que por Deus é tentado. Talvez você diga, ou talvez você esteja passando por várias tentações e você acha que isto vem de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que Deus, ele não tenta ninguém e tampouco pode ser tentado pelo mal. Ele permite que nós sejamos tentados para provar a nossa fé, o nosso amor para com Ele, a nossa estrutura diante dEle, e Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó e somos cinza. E a palavra do Senhor diz que não vem tentação que não seja humana, mas o Senhor nos dá o escape. E agora nós somos atraídos e enganados pelas nossas próprias concupiscências, pelos nossos desejos da mente, dos olhos e do coração. A palavra do Senhor diz que muitos têm os seus olhos cheios de prostituição, as suas mentes cheias de concupiscência da prostituição. E o adversário, Pedro 5:8 diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele anda nos observando, ele anda estudando o homem e armando cilada a todos os momentos. Mas o salmista, no Salmo 91, ele diz que ele quem te livra do laço do passarinheiro. Então, as concupiscências dos olhos, a soberba da vida, muitos são atraídos pela avareza, muitos são atraídos pela prostituição, e assim sucessivamente.
Certa vez fizeram uma pergunta para mim: qual tentação seria maior em nossas vidas? E eu peguei esse texto e disse que nós não tem tentação grande ou tentação pequena. Toda tentação ela vem para nos derrubar, para nos tirar da presença de Deus, para nos tirar a salvação, para entristecer o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para tirar o nosso foco do céu, seja prostituição, seja bens materiais, seja em qualquer área da nossa vida, nós somos, nos diz a palavra de Deus, atraído e enganado pelos nossos próprios desejos. Cada um de nós temos uma fraqueza em nossas vidas e o inimigo ele vem nos tentar nas nossas fraquezas, nos nossos desejos, nas nossas concupiscências. Em Mateus capítulo 4, a palavra do Senhor nos diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e ali jejuou 40 dias e 40 noites. E a palavra do Senhor nos diz que depois chegou o tentador. Mas Jesus estava revestido das armaduras de Deus, cheio do Espírito Santo, da palavra, mas ele permitiu ser tentado pelo inimigo para que nós venhamos também nos revestir pelo nosso intelecto, pela nossa sabedoria, pelo nossos conhecimentos, pelas nossas experiências, nós não conseguimos resistir à tentação porque ela vem direto do adversário. É um combate tanto no mundo físico como no mundo espiritual. Nós vemos que Davi era um homem de comunhão com Deus, experiente em guerras, em batalhas, era um homem sábio, mas mesmo assim ele não vigiou. E o inimigo, ele só quer uma brecha em nossas vidas. Ele só quer que nós venhamos dar uma brecha para ele vir nos tirar da presença do Senhor. E Davi, era o período da guerra, e Davi ficou no palácio, ali no terraço, passeando ali, olhando de um lado para o outro, e o inimigo estava lá, tanto o inimigo físico como o inimigo espiritual. O inimigo físico aqui no caso era a mulher Batseba, mulher de Urias, mulher casada, compromissada, e Davi tinha sua família também, mas ele, por um pouco de tempo, não vigiou, se descuidou, deixou de ir para a guerra, e nós devemos todos os momentos estar alerta, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda furioso, tentando a todos os momentos derrubar os homens, as mulheres de Deus, os servos e a serva do Senhor. Mas Jesus, agora cheio do Espírito Santo, e o tentador, Satanás, chegou para ele, sabendo que ele estava com fome na área física, na área psicológica do homem,
também ofereceu o mundo inteiro, mesmo não sendo dele o mundo, mas mesmo assim ele ofereceu, porque o mundo e a sua plenitude é do Senhor. Mas o mundo aqui é o sistema mundano, pecaminoso, diabólico, de pecado. E por último ele disse para que o Senhor pulasse de cima do penhasco ali do templo, que ele dava ordem aos seus anjos e nenhum mal lhe aconteceria. Mas Jesus, na primeira tentação, ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, para nós resistir às tentações, nós temos de estar na palavra de Deus, que é a rocha, que é escudo, que é broquel, que é espada de dois gumes, que é o capacete da salvação. Devemos estar calçados nossos pés no evangelho da paz. Devemos ter o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade. E também Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus. O inimigo ofereceu os prazeres, o mundo e as suas concupiscências, mas Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorará e somente a Ele servirá. Quando nós estamos neste foco, neste alvo de somente servir ao Senhor, somente adorar ao Senhor de todo o nosso coração, acima de todas as coisas, nós prosseguimos triunfante na presença do Senhor, nosso Deus. E o inimigo, ele cai por terra. O inimigo, ele é envergonhado, ele se levanta para cair, através do nome de Jesus, da palavra de Deus, do poder do Espírito Santo de Deus. Então nós somos atraídos pelas nossas concupiscências, os desejos. E Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante, diz que o Espírito milita contra a carne contra o Espírito, e um se opõe um ao outro. Ou nós andamos no Espírito, para nós vencermos as tentações, nós precisamos andar no Espírito, viver no Espírito, estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque as obras da carne, elas são manifestas, que é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, homicídio, glutonaria, porfia, inveja, inulações, e assim sucessivamente. E o inimigo, ele sabe das fraquezas da carne do homem, mas se nós estivermos no Espírito Santo, revestido do poder de Deus, nós temos todas as armaduras para vencer. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. E quando nós resistimos, somos aprovados pelo Senhor. E receberemos a coroa da vida. Receberemos a coroa da justiça, a coroa de glória, a salvação das nossas vidas, porque a palavra do Senhor diz que o mundo passa e as suas concupiscências. Talvez você esteja atraído pelo mundo, pelos prazeres, pelos desejos, pelas concupiscências do mundo. Mas o mundo vai passar. Mas se você fizer a vontade de Deus, se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Por isso, receba a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, as armaduras,
A graça de Deus seja ungido teus olhos, purificado teu coração, lavado a tua mente pela palavra, pela água viva que é o Espírito Santo, para que eu e você possamos estar firme na presença do Senhor. Receba esta palavra.